Hoje nós vamos visitar uma obra que trata da correção de trincas. Este é o lugar onde os membros da nossa equipe estão adotando os procedimentos para a correção das trincas. Negligenciar trincas pode ser fatal para a estrutura, para a construção e, dependendo do caso, até para a vida das pessoas. Olá! Hoje nós vamos visitar uma obra que trata da correção de trincas. Trincas podem ocorrer em revestimentos, podem ocorrer em alvenarias e podem ocorrer também em estruturas. Nesse caso específico, nós vamos corrigir trincas que ocorreram numa laje de concreto. A correção dessas trincas tem por finalidade evitar que a armadura, o aço que está dentro do concreto, possa ter contato com o ar. Uma vez que ocorreu a trinca, o ar ele passa então a ter acesso à armadura, esse aço que está dentro do concreto. E o oxigênio presente no ar, ele provoca a corrosão dessa armadura, ou seja, ela enferruja. Então, esse trabalho é um trabalho voltado para corrigir a trinca e evitar que o ar possa ter acesso ao interior da estrutura, atingir o aço e provocar a sua oxidação. Trincas são patologias muito comuns na construção civil, mas que geralmente são negligenciadas. Negligenciar trincas pode ser fatal para a estrutura, para a construção e, dependendo do caso, até para a vida das pessoas. Nós estamos realizando esse trabalho e eu quero convidar vocês então a visitar essa obra junto com a gente. Vamos lá então? No caminho, a gente vai ouvindo uma música que eu selecionei para a gente se distraindo até lá. Vamos lá.
Nós chegamos então ao local da obra e nós vamos verificar então quais são os procedimentos que estão sendo adotados para se fazer a correção das trincas. Vamos lá então. Este é o lugar onde os membros da nossa equipe estão adotando os procedimentos para a correção das trincas. Vamos acompanhar o trabalho deles. Conforme se pode observar, essa é uma laje nervurada. Mas o que são lajes nervuradas? Lajes nervuradas se caracterizam pela formação de várias áreas pequenas em baixo relevo nas suas bases, formando pequenas vigas chamadas de nervuras. Isso acontece porque durante a fase de construção, a forma é composta de várias cubas dispostas em alinhamento sobre a área a ser coberta pela laje. Após isso, é realizada a concretagem, e depois de passado o prazo para a retirada das formas, a laje então estará pronta. Eu particularmente gosto muito desse tipo de estrutura. Mas esse sistema construtivo deixa as lajes mais esbeltas, tornando elas menos resistentes aos esforços de flexão. Por isso é comum o surgimento de trincas, exigindo assim sua manutenção regular, devendo ser realizada sempre por empresa especializada. Mas voltemos às trincas, objeto do nosso trabalho. Como acontece em todos os casos, elas começam mais finas e à medida que avançam através da estrutura, sua espessura se torna maior. Nessa ocorrência, as trincas se prolongam por vários metros no concreto da laje, exigindo assim a adoção dos procedimentos técnicos para sua correção. O primeiro procedimento é a uniformização das trincas, que visa preparar elas para receber o tratamento necessário à sua condição. Para isso, utilizamos uma ferramenta de abertura que aprofunda o leito dessas ocorrências, formando um sulco em forma de V. Esse procedimento deve ser realizado por toda a extensão das trincas. Depois de limpar o interior dos sulcos, partimos para o segundo procedimento, que é o preenchimento do leito formado após o aprofundamento com massa à base de resinas acrílicas, de propriedades elásticas própria para o uso de correção de trincas. Uma vez realizado esse procedimento, se deve proceder ao nivelamento dos locais com espátula como medida de regularização das superfícies em tratamento, para que não haja sobras do material aplicado, preparando elas para a fase final. Tendo sido concluída essa etapa, podemos então realizar o terceiro procedimento. Nessa fase, são fixadas bandagens que são telinhas de poliéster. Sua fixação é promovida através de fundo elástico, que, atuando como adesivo, possibilita sua perfeita aderência às superfícies. Para se obter um bom resultado, é importante manter o leito das trincas o máximo possível no meio das bandagens. A fixação das bandagens também deve cobrir toda a extensão das trincas. O conjunto desses procedimentos pode ser ilustrado na seguinte esquematização. Primeiramente, é preciso entender por que as trincas surgem em concretos. Trinca é o resultado de uma força não prevista exercida na estrutura. Quando essa situação ocorre, surge uma ruptura que pode ser uma trinca ou uma rachadura.
No processo de correção de trincas, o primeiro procedimento é a uniformização do seu leito, procedendo ao aprofundamento formando um sulco em formato de V. Essa ação requer o preenchimento do sulco com massa própria e de propriedades elásticas. Através dela, cria-se um fio flexível que servirá de amortecimento, dissipando parte do esforço resultante. Na etapa seguinte é realizada a fixação da bandagem. Essa, por sua vez, irá dissipar completamente a força exercida na estrutura, preservando o revestimento que se mantém íntegro, nesse caso, impedindo o acesso do ar ao interior da estrutura. Pronto! Agora podemos revestir as superfícies. Para revestimento das áreas de tratamento, utilizamos, nesse caso, massa acrílica em demãos suficientes para cobrir as superfícies e ocultar as bandagens. Nesse processo, as telinhas se tornam estruturantes do revestimento, possibilitando a ele se tornar resistente aos esforços de flexão. Após esse procedimento, se realiza o nivelamento das superfícies através do lixamento. Terminada essa etapa, é realizada então a pintura, com látex de maneira contínua e uniforme, restaurando o acabamento final das superfícies. A adoção desses procedimentos recupera a função estética do ambiente. Mas, tão ou mais importante que o cuidado com a aparência é o fato da estrutura agora estar protegida. Como vocês puderam observar nesse vídeo, a correção de trincas exige procedimentos técnicos específicos para sua contenção. Nesse caso, os trabalhos foram realizados para impedir, não é, que o oxigênio tenha acesso à armadura no interior do concreto. Correção de trincas se faz também contra infiltrações, se faz também para corrigir revestimentos, corrigir falhas em rebocos, enfim. Se você, no seu negócio, no seu imóvel, na sua residência, na sua indústria, no seu comércio, no seu condomínio, está precisando corrigir trincas, já tentou por várias maneiras e elas sempre retornam, você precisa de um trabalho técnico especializado. Entre em contato conosco. Visite o nosso site www.patitec.com.br e lá você vai ter maiores informações. E você pode assistir esse vídeo e outros, abordando outros assuntos, no nosso canal no YouTube. Procure Patitec Obras e Serviços. E lá você vai encontrar outros vídeos tratando dos mais diversos assuntos também do seu interesse. A gente se encontra lá. Obrigado.